Olá pessoal, jovens pregadores, né? Intitulei assim esse cursinho de introdução à homilética para que pudesse auxiliar vocês que estão começando, que têm vontade de fazer esse trabalho na igreja de vocês e nunca tiveram a oportunidade de estudar sobre o assunto, para que pudessem aprimorar, né, esse trabalho. No entanto, servirá para pessoas de todas as idades, né? Jovens, adultos, enfim. Com pouco tempo ou muito tempo, né, que você tenha já de frequência na igreja e tal, de caminhada de fé, enfim. Eu já fiz 5 vídeos para vocês, ensinando, né, sobre os sermões, os tipos de sermões, e algumas coisas a mais. Este vídeo eu quero ensinar para vocês com esse material didático novo aqui, inclusive eu vou disponibilizá-lo no nossa página de sala de aula no Facebook, né? Você pode clicar lá e baixar para o seu dispositivo. Eu quero falar sobre esse assunto aqui, ó. Exegese. O que é uma exegese? O que é fazer a exegese de um texto, seja ele texto bíblico, seja ele um texto filosófico, enfim, qualquer texto que você irá ler exigirá de você que seja feita uma exegese. Por mais clara que a mensagem do texto esteja para você, ainda assim é necessário você entender do assunto. O assunto é exegese. Nós temos aqui a definição, mas a definição é muito técnica, né? E eu não sei se eu deveria falar disso aqui para você que está começando agora. Mas enfim, a palavra exegese é uma transliteração do idioma grego. Aí tem aqui a palavra aqui transliterada com as letras da língua portuguesa. Ficou um negócio estranho aqui para a gente pronunciar, que significa narração. Então, exegese significa narração, exposição. A palavra é formada por ek, fora de, e egeomai, que significa conduzir, guiar, liderar. Daí o sentido de tirar, trazer para fora, o conceito, né, a ideia do texto, trazer para fora a ideia do texto. Relatar, explicar, expor, ok? Então isso é exegese. É trazer para fora a mensagem do texto, a mensagem real. Gilberto, mas a mensagem escrita só já não está dizendo? Não. Exatamente, pelo fato de exigir muitas formas de linguagem através da escrita, a pessoa pode escrever em forma de parábola, metáfora, enfim, ou até mesmo de forma direta, mas ainda assim exigirá que o leitor faça uma exegese, como eu havia dito no início. Então é trazer para fora a mensagem real daquele texto, o que exatamente ele está dizendo. E depois explicar isso de forma clara para os ouvintes. Essa é a função do pregador. Aplicando a palavra ao texto, significa extrair a mensagem do texto. Pronto. Portanto, a função da exegese bíblica é, humanamente falando, trazer à luz a mensagem de Deus, conforme registrada nas Escrituras. Como eu disse e repito, a Bíblia principalmente é um dos livros mais cheios de figura de linguagens, né? Sem falar que a exegese da Bíblia é necessário você conhecer o tempo histórico, geográfico, cultural, né? Quem escreveu para quem, em que época, qual era a situação política, religiosa da época que aquele texto foi escrito, direcionado àquele grupo de pessoas, enfim, tudo isso para se tirar a exegese, fazer a exegese do texto, né?
Lendo aqui o material, ó, deste modo a exegese é exposta. Perdão. Deste modo a exegese é oposta à eisegese. Exegese significa tirar do texto a mensagem original do texto. Eisegese significa a atitude que consiste em tentar fazer o texto dizer o que queremos. Entenda. Fazendo isso, tem muita gente fazendo. Pegando o texto e fazendo com que ele diga o que a pessoa quer que ele diga. Isso é uma eisegese. É forçar o texto a dizer o que ele quer que diga, que seja dito. E isto não se deve fazer nunca, em texto nenhum. O correto é fazer exegese, extrair do texto a sua mensagem original. A exegese é o mesmo que torcer as evidências em favor de nossas concepções previamente dogmatizadas. Dogmatizadas é previamente estabelecidas como verdade absoluta, para manipular a mente das pessoas para pensarem aquilo que a gente quer que eles pensem e façam aquilo que queremos que façam, né? Enfim, né? Então, não faça exegese, faça exegese, ok? Vamos dar um salto aqui, porque vai falar ali de umas coisas que não tem muita necessidade. Quando nos aproximamos do texto sagrado, devemos fazê-lo com o espírito submisso. Submissão é humildade para se submeter, né, ao que o texto realmente diz e não ficar orgulhoso e querer extrair do texto aquilo que não diz e para poder tentar manipular os ouvintes. Isso não se deve fazer nunca. Devemos fazê-lo com o espírito submisso, buscando entender o que a mensagem nos diz e qual o seu significado. Os nossos próprios teólogos, os nossos princípios teológicos devem ser derivados dos fatos bíblicos, não da nossa mente. Pronto, eis aí um ótimo conselho. A exegese é, portanto, a ciência da interpretação correta do texto. Então, eis aqui agora a definição mais apropriada, mais técnica, porém muito compreensível. A exegese é, portanto, o quê? A ciência da interpretação, sendo uma disciplina fundamental, básica, de extrema necessidade. Sem ela não haverá pregador do evangelho genuíno, né? Sendo uma disciplina fundamental para a teologia bíblica, assim como esta o é para a teologia sistemática também. Pressupostos da exegese. A exegese bíblica parte de dois princípios fundamentais. Primeiro princípio, o pensamento pode ser expresso adequadamente através das palavras, tendo cada uma delas, no original, o seu sentido específico. Bom, aqui, né, parece difícil, mas não, vou explicar. É você ler o texto e entender que o texto que você está lendo, para nós que somos brasileiros, né, você está lendo numa Bíblia traduzida para a língua portuguesa, o nosso idioma. Então, o leitor deve ter em mente que ele precisa buscar os originais para conhecer os verdadeiros sentidos das palavras escritas nos idiomas antigos, hebraico e grego. Segundo pressuposto, a mensagem das Escrituras é de tal relevância para o homem que devemos nos assegurar de entender corretamente e profundamente. Correta e profundamente o que Deus quis nos ensinar através de sua palavra. Esses são os dois pressupostos da hermenêutica. Perdão, da exegese. Aspectos da exegese. Quais são os aspectos? Primeiro, o texto, né? O primeiro passo é escolher o texto, determinar a sua extensão e confirmar a sua integridade através das suas variantes textuais. O que é confirmar a integridade do texto através das suas variantes textuais? É o que eu acabei de falar.
Aqui está falando de forma um pouco mais técnica, mas na prática é você buscar conhecer várias traduções do mesmo texto e, acima disso, buscar conhecer o texto no seu idioma original ou nos escritos antigos, como é mais academicamente falando, os idiomas mais antigos, que é o hebraico antigo, o grego antigo, enfim. Então, a integridade do texto pode ser comprometida, Gilberto? Pode. Existem muitas traduções hoje e algumas muito equivocadas, mas muito equivocadas mesmo. Dentro do conceito histórico-cultural, a tradução da palavra ao pé da letra às vezes não ocorre. Enfim, muitas dificuldades são encontradas na hora de traduzir um texto. Então, algumas traduções da Bíblia para o nosso idioma, a integridade do texto é colocada em risco, é comprometida. Então é por isso a necessidade de buscarmos conhecer o idioma hebraico dos textos bíblicos e o grego também antigo dos textos bíblicos, ok? Nós pregamos a palavra de Deus, portanto devemos estar certos daquilo que pregamos. Essa afirmativa aqui faz com que eu me lembre de falar mais uma vez, acho que eu já falei aqui nas outras aulas, que pregador papagaio é dispensável. Não deveria existir, mas existem muitos. Alguns porque gostam mesmo de ficar repetindo o que os outros falam, outros porque não têm recursos e fica tentando usar recursos de outras pessoas, mas acaba copiando 100% e se torna um papagaio. Nós pregamos a palavra de Deus, portanto, devemos estar certos daquilo que pregamos. Ou seja, tem muita coisa equivocada sobre a palavra do Eterno, sobre o Evangelho, sobre a vida cristã, que são mencionadas na boca de pessoas por aí, principalmente esses que estão em evidência nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, são ouvidos e os leigos ouvem e saem repetindo sem ter certeza, e aquilo pode se tornar uma enfermidade no meio do povo do Senhor. Gilberto, o que é uma enfermidade no meio do povo do Senhor? É uma mensagem que não está na Bíblia, e as pessoas saem dizendo que está. São pensamentos criados a partir da Bíblia, que uma coisa é você pregar a Bíblia, uma coisa é você pregar o que você acha da Bíblia. Aí é pensamento seu acerca do que você leu. E é aqui que eu quero que você entenda. Pregador do Evangelho não foi chamado para pregar aquilo que ele acha sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre a mensagem do Evangelho, não. Ele foi chamado para pregar o que o Evangelho é e ensina de verdade, não aquilo que ele acha. Ok? A extensão do texto deve ser determinada pela sua especificidade. Devemos ter em mente o assunto tratado, que pode estar em um capítulo ou em alguns versículos que não estejam necessariamente limitados a um capítulo. Ou seja, a extensão do texto a ser determinada pela especificidade significa que, se você está estudando um assunto, o texto deve abranger apenas aquele assunto. Quando mudar de assunto, você para, porque aí você vai fazer confusão. Então, se você está estudando para fazer uma exegese do texto, você tem que se delimitar dentro do ponto específico do tema que você está estudando, ok? As divisões dos capítulos e versículos não são inspiradas, portanto, ainda que sejam geralmente boas, não são infalíveis. Ele está dizendo, na verdade, aqui que a Bíblia original não tem essas repartições. Isso aí foram feitas por pessoas mais próximas do nosso tempo histórico para facilitar a leitura, mas os escritos antigos não tinham isso, né? Tinham só as mensagens com os assuntos específicos, ok? No entanto, é importante que tenhamos como princípio tomar capítulos inteiros para a nossa análise, para que não incorramos no perigo de esquecer o contexto. Ou seja, eu costumo dizer que quando alguém quer saber do assunto, ele tem que ler todo um capítulo anterior e um capítulo posterior, para ele ter certeza do assunto que está sendo tratado. Aí, se tiver mais de um assunto, você logo vai identificar. Aqui está falando sobre esse assunto, ali está falando sobre aquele outro. Por quê? Porque tem pessoas que pegam uma frase em um texto, por exemplo, uma frase, e querem criar todo um contexto dentro daquela frase. Gilberto, isso é pecado? Não, é pecado, mas ele está
sujeito a cometer grandes erros. Ele está muito propício a se equivocar grandemente. Então, para que você entenda o contexto do qual você vai fazer uma exegese e extrair dali a lição real do assunto, então você precisa ler um capítulo anterior, um posterior, ou talvez até vários capítulos para entender perfeitamente. Falando-se da Bíblia, às vezes é interessante você conhecer todo o contexto do livro inteiro. Exemplo, livro dos reis de Israel, livro das crônicas dos reis de Israel. São livros dos quais são livros históricos. Então, é necessário estudá-lo de uma forma panorâmica, ele todo, e depois estudar capítulos e ver assuntos específicos para extrair dele o conhecimento, a exegese, né? A mensagem em si, ok? O contexto, falando aqui do contexto do texto, ó, os textos bíblicos não são fragmentados e isolados. Perdão, os textos bíblicos não são fragmentos isolados. Eles ocorrem dentro de um contexto histórico, estando integrado com o que foi registrado antes e depois. Bom, eu acabei de falar isso para você, né? É interessante ler um capítulo anterior e o capítulo posterior. Portanto, analise o contexto, leia os capítulos anteriores, posteriores, as referências paralelas, que podem em outros livros, de repente, também que falaram do mesmo assunto, né? Aí chama-se referências bíblicas, né? As introduções, resumos, consulte os aspectos históricos, geográficos, culturais, enfim, reflita sobre o contexto bíblico teológico, né? Para que possamos fazer uma exegese correta. É imprescindível interpretar o texto dentro do seu contexto histórico, enfim. Se este aspecto é negligenciado, a interpretação do texto torna-se arbitrária. O que é arbitrário? Ou seja, você vai ler e vai interpretar segundo o seu ponto de vista, da sua cultura, do seu tempo, da sua sociedade, e vai querer pregar sobre isso e estará muito equivocado. Ok? Analise também os substantivos, adjetivos, verbos, a ênfase do texto na ordem que se apresenta. Aqui eu devo dizer o seguinte, uma coisa que eu já venho falando há algum tempo, apesar desse material didático não ser meu, peguei emprestado aqui, mas estou liberado a usá-lo e deixar você fazer uso também. Eu sempre falo isso nos meus estudos, né, dando aula para os alunos, que uma das exigências que se faz para um bom pregador é ter um bom conhecimento da língua portuguesa. Ele tem que falar bem, escrever bem e ler bem, muito bem. E entender, né, de interpretação de texto no contexto da língua portuguesa. Porque tem gente que tenta ler a Bíblia e não consegue entender nem o que está escrito em língua portuguesa. Palavras, frases, verbos, adjetivos, substantivos, enfim. Uma pessoa que não sabe essas coisas, vai ficar difícil ele transmitir uma mensagem. Primeiro ele precisa se capacitar nisso daí, tá ok? Não estou aqui querendo diminuir ninguém, né? Aí alguns, mas é que o Espírito Santo capacita. Irmão, o Espírito Santo capacita, a capacidade que ele te dá é aquela de você sentar e investir tempo aprendendo, né? Milagre Deus faz de outras formas. E dentro daquilo que você não consegue fazer. Se você tem capacidade de estudar e aprender, então o Espírito Santo vai te ajudar nisso daí, né? Te abençoando para você estudar. E estudar é uma questão de esforço, é uma questão de tempo também, boa vontade, é querer fazer, né? Então, faça perguntas ao texto. Exemplo, isso aqui é muito importante, Você está lendo um texto, para você fazer uma exegese, para você fazer uma pesquisa do texto, para extrair uma mensagem coerente do texto, entenda, essas perguntas são muito importantes para você fazer para o texto. Quando aconteceu isso? Quem fez acontecer isso? Por que aconteceu isso? Quem? Quando? Por quê? Que mais aconteceu além disso? Em que lugar? Tempo histórico? Quem estava envolvido? A pessoa que escreveu esse texto escreveu para quem?
Com qual propósito? Sob quais circunstâncias aconteceram essa escrita? Quem escreveu isso aqui estava sob quais circunstâncias? Quais foram as razões dessa história? Enfim, qual a ênfase do autor, suas proposições, a proposta do texto, né? Principais e conceitos. Quais as implicações disso? Tome uma afirmação do texto e indague o seu porquê. Ok? São perguntas que você tem que fazer e procurar achar a resposta para você entender o que realmente o texto está dizendo. Eu simplifico tudo isso aqui dizendo o seguinte: tempo histórico, ou seja, exemplo, Moisés escreveu alguns textos lá 1.300 anos antes de Cristo. 1.300 anos antes de Cristo, qual era a cultura da época? Quando ele escreveu o texto, ele estava onde? Para quem foi direcionado aquele texto? Como estavam as pessoas que ouviram aquelas palavras naquela época? Enfim, isso é muito importante. Depois que você descobre tudo isso, você vai entender qual é a mensagem transmitida para aquele povo, para aquela época. Depois você aplica para a sua vida e depois para a vida de quem está te ouvindo agora. Tome as palavras-chave e analise a sua etimologia. Etimologia é a raiz da palavra, né? Etimologia é você estudar a origem da palavra e seus verdadeiros significados ou significado e composição. Estude-as dentro do texto. Usando uma concordância, veja também como elas são empregadas no livro analisado e em toda a escritura, em outros textos, outros livros, enfim. Compare as palavras com sinônimos, veja as diferenças e peculiaridades, né? Porque tem palavra que tem mais de um significado, mas aí você tem que ver qual o significado que ela está sendo usada para aquele texto que você está avaliando. Após você estudar as diversas proposições, propostas do texto, né, reúna-as e aí você terá o tema da mensagem bíblica. Este é um ponto fundamental, descobrir sobre o que o texto fala e o que quer dizer. Certamente ele diz muitas coisas, sobre as quais, inclusive, você pode pregar, mas a questão primeira, no entanto, é qual a mensagem central do texto? Isso aqui é muito importante. O que ele nos ensina objetivamente? Objetivamente é aquele ensinamento direto, que você lê o texto, você já entendeu, isso aqui está ensinando isso. Só que ele pode ter também ensinamentos subjetivos, que são em segundo plano, terceiro plano, que são outros ensinamentos decorrentes daquele ensinamento principal, ok? Tudo isso é necessário o pregador ter entendimento para identificar no texto e saber o que ele vai usar para essa mensagem que ele quer pregar, ensinar, palestrar, enfim. Uma técnica exegética. Nós já ensinamos praticamente tudo isso aqui, mas vamos só ler para você entender rapidamente. A exegese tem seus princípios gerais que devem ser observados, no entanto, cada um, conforme a sua experiência, irá desenvolver técnicas e o seu próprio modo, sem, obviamente, perder de vista o seu objetivo, que é o de compreender a mensagem contida no texto. Aqui temos uma sugestão, ou algumas sugestões, né? Localize o texto, nem excessivamente pequeno, poderia esquecer o contexto, nem excessivamente grande, correria o risco de não expô-lo especificamente. Então, localizar o texto que você quer trabalhar para extrair uma exegese coerente para pregar, ensinar, enfim. Faça a sua tradução e compare com outra. Fazer a sua tradução quer dizer você buscar a etimologia do texto, seja no hebraico antigo, seja no grego antigo, né? Hebraico é todo o Antigo Testamento, com algumas pequenas porções em aramaico, e todo o Novo Testamento no grego antigo, grego koiné. Na impossibilidade de fazer a tradução do original, compare a tradução que você usa com as outras disponíveis. Aqui tem NVI, Nova Versão Internacional, ARA, Almeida Revista Atualizada, ARC, Almeida Revista e Corrigida, ACR, Almeida Corrigida, essa aqui eu não sei, não me lembro qual é essa daqui, me desculpem, vai ficar em off essa daí. E também a Bíblia de Jerusalém. Queridos, com todo respeito, eu tenho a Bíblia de Jerusalém e para mim ela é a melhor. Dessas traduzidas em português, a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, é a melhor.
Agora, se você quer uma Bíblia para conhecer um pouco mais do contexto judaico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu recomendo a Bíblia Judaica Completa, da editora Vida, do autor David Stern. Ok? Reflita sobre o contexto. Pense a respeito do contexto gramatical em sua relação com o contexto histórico do livro. Por que o autor escreveu? Leia uma introdução ao livro que fale do propósito do mesmo e de suas circunstâncias. Reflita sobre o contexto histórico, geográfico, social e político. Viu? Eu já havia falado antes e a gente vai confirmando o decorrer da leitura do material didático. 4. Releia o texto hebraico ou grego, no caso, né? Hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento. Tente compreender o argumento teológico e gramatical do contexto através do texto, identificando os verbos principais e as palavras-chave. Palavra-chave é a palavra que dá o sentido principal de todo aquele texto que você está lendo, né? De repente um versículo, uma frase. Inicie o estudo gramatical e sintático dos verbos e palavras-chave destacadas acima. Aqui já vai para uma área um pouco mais técnica, né? Iniciar o estudo gramatical e sintático. É aquilo que eu falei, tem que ter conhecimento da língua portuguesa, muito bem, né? Quanto mais, melhor. E quando você estudar o hebraico também, o grego também. O bom de estudar o hebraico e o grego em livros teológicos é que já vem com uma explicação bem completa, né? A aplicação daquela palavra, o significado verdadeiro, a aplicação, se ela é um verbo, se ela é um substantivo, enfim, se ela é um pronome, um adjetivo. Então, interessante, mas na língua portuguesa também é necessário você estudar essas coisas e saber, ter noção disso daí. Examine as variantes textuais através dos aparatos críticos. As variantes textuais pode ser, você buscou a interpretação de um texto, mas outras interpretações deram um parecer um pouquinho diferente. Então você olha o máximo possível de traduções acerca do texto, mas depois você procura aparatos críticos. O que é isso aqui? São notas de estudiosos que fazem anotações do ponto de vista crítico do texto. Por que, Gilberto? Não, porque, entenda, uma coisa é alguém que interpreta um texto, mesmo sendo ele estudioso, mas ele é cristão. A tendência de ele puxar a brasa para o lado da sardinha dele é muito grande. Um crítico não. O crítico ele tem o papel de fazer uma exegese e anotações de ponto de vista acadêmico sem nenhuma tendência. Ele não pode ser tendencioso. Então ele tem que fazer um exame do texto, fazer uma tradução do ponto de vista crítico, sem nenhuma tendência. Por isso que a recomendação aqui é examine as variantes textuais através dos aparatos críticos. Estude o significado das palavras. Formule o tema. Qual é a ideia principal do texto? Este é o tema, né? Elabore a proposição, a proposta. Qual é a proposta? Qual é a mensagem de Deus? A mensagem contida no texto. Esta é a proposição, né? Pense nas implicações da mensagem para os nossos dias. Aí você vai fazer uma aplicação. Depois de extrair toda a exegese, entender o que foi dito, qual foi a mensagem passada para aquele povo, para aquela época, para aquela cultura, para aquele tempo histórico, aí você aplica para os dias de hoje da forma mais fidedigna possível, né? Mais fiel possível. Os comentários vêm sempre depois de consulte comentários, desculpe, né? Consulte comentários. Os comentários vêm sempre depois de um árduo trabalho. Nunca devemos começar por eles, deixá-los por último, né? Consultar livros que são comentários bíblicos, por exemplo. O uso de comentários. Os comentários são importantes, mas não essenciais. Não são essenciais. Por quê? Porque comentário bíblico é um ponto de vista de um autor de livros. Você deve lê-los para comparar as suas conclusões próprias e, quem sabe, acrescentar algo e reavaliar o seu ponto de vista.
2. Elabore você mesmo o seu primeiro texto. Insisto, os comentários devem servir como consulta a posteriori. Posteriori significa consultar depois que você tiver terminado todo o seu trabalho. Infelizmente, isso aqui é uma coisa que tem ocorrido muito. Novos pregadores iniciantes, inexperientes, já de imediato tem uma Bíblia, compra uma Bíblia de estudo cheia de comentários de rodapé e quando vai pregar já prega fazendo menção de todos aqueles comentários de rodapé. Quando não compram lá na livraria um livro de comentário bíblico, Gênesis, Apocalipse, aí vai lá e já entra pesquisando naquilo dali. Nós estamos dizendo para você, não faça isso. Você vai estar trabalhando como papagaio, repetindo a palavra dos outros, o ponto de vista dos outros. A nossa recomendação como professor é aprenda a descobrir no texto a exegese, a mensagem e ter as suas próprias conclusões. Depois que você tiver sua conclusão, tudo pronto, aí você consulta alguns comentários bíblicos de alguns famosos, conceituados escritores, exegetas, para ver se você está longe, está perto, se você foi bem. É como se fosse uma prova, mas na verdade, comparações. Ok? Mas é sempre deixando para o final, né? A consulta a posteriori e não a priori. Ok? Não tente usar muitos comentários. 3 ou 4 sobre um livro são suficientes, senão você acaba ficando confuso. Use bons comentários, dê preferência àqueles que fazem uma abordagem histórico-gramatical. Não gaste dinheiro e tempo com comentários devocionais e homiléticos. Gilberto, o que é comentário devocional? Comentário devocional é aquele que o camarada não faz análises técnicas. Ele faz análise só de aplicação pessoal. Aí é uma coisa que ele tem para si e as pessoas depois leem aquilo e pegam para eles também. Eu vou dar um exemplo. Eu não compro livros devocionais. Eu compro livros técnicos para pesquisa. O que é um livro técnico para pesquisa? Eu compro livro de língua hebraica, de grego, de cultura. O que é, Gilberto, um livro devocional? Vou dar um exemplo. Max Lucado, Ele Escolheu os Cravos. É um livro devocional. É um livro que o Max Lucado pega, lê um texto bíblico e depois ele faz comentários, aplicações, conta histórias e ele faz interpretações do ponto de vista, como eu diria, partindo da ideia de um romance, né? Romantizando o texto, tocando na emoção das pessoas, e isso é devocional, ok? Livros técnicos não agem dessa forma. Você vai lá e vai olhar lá uma palavra e ele tem um significado na frente. Você lê uma expressão e ele mostra o significado, o que significava aquilo para aquele tempo histórico. Enfim, eu acredito que você já entendeu aonde queremos chegar, né? Ler sermões pode ser uma coisa agradável e gratificante. Contudo, lembre-se de que sermões não são comentários. A observação de Blackwood parece-nos oportuna. Os comentários homiléticos, que apresentam planos de sermões já prontos, podem ser úteis para o pregador leigo, mas não devem ter lugar na estante do indivíduo com preparo num seminário. O ministro instruído necessita de 1 ou 2 mais comentários exegéticos de cada um dos livros mais importantes da Bíblia, bem como outros livros de valor que mostrem o significado das Sagradas Escrituras. 5. Evite 2 extremos: aceitar acriticamente as conclusões dos comentários ou chegar às suas conclusões sem examinar nenhum outro comentário. Ou seja, são 2 problemas aqui. De tudo que a gente falou sobre comentários bíblicos, a gente precisa ressaltar isso aqui. Você não deve aceitar acriticamente. O que é aceitar acriticamente? É aceitar sem fazer uma crítica, sem fazer observações, sem ir lá e averiguar para ver se aquele comentário realmente é coerente. Outra,
evite dois extremos: aceitar acriticamente as conclusões dos comentários ou chegar às suas conclusões sem examinar nenhum comentário. Então o primeiro foi esse que eu disse, aceitar acriticamente, né? Ler o comentário e já aceitar 100% como sendo uma verdade absoluta ali. Isso não é recomendável. E também não é recomendável você pensar que todo comentário não vai te ajudar a melhorar. Pelo contrário, né? Você não deve chegar às suas conclusões sem também olhar comentários, porque os comentaristas, alguns são muito bons, são acadêmicos que estudam há dezenas de anos, né? Tem todo um cabedal de conhecimento, então você precisa também consultar.